Aí, estamos ao vivo. Espera a pessoa entrar. Isso. Se você lá não vê, não tem como a gente falar, né? Os comentários apareceram aqui. Deixa eu ver isso aqui. Vindo meu brilho, agora aumentou. Apesar que tudo que a gente fala aqui, depois vai ficar gravado. Depois a gente pode baixar e compartilhar. Ah, quem tá ali, Ah! ó. Ó quem tá ali. Ana Maria José. É. Sejam bem-vindos para essa live. Ah, Priscila. Live para casais. Deixa eu por cima aqui. Aí. Ah! Tem que fazer Estamos com saudade. Tem que fazer juntinho aqui para caber os dois na tela, senão eu não caibo. Eu não caibo. Graças e paz, pessoal. Graças a paz. Sejam bem-vindos, muito boa noite. Meu primo Rafael, lá de Fortaleza, aqui com a gente, minha mãe. Pessoal, hoje é uma live rápida para a gente falar um pouquinho sobre o tema como manter um casamento apesar das diferenças. E aí a gente, em primeiro lugar, né, quero agradecer a minha esposa. Obrigado, amor, por você ter aceitado o convite de vir aqui conversar um pouco. Eu sei o quanto que é desafiador para você estar aqui, né? E quero agradecer você por ter aceitado o convite. Amém? Amém. Bom, a primeira coisa, tem um ditado que diz que os opostos se atraem, né? Geralmente, casais que são muito diferentes, eles acabam encontrando no outro aquilo que eles sentem falta em si mesmos. Então, por exemplo, geralmente o homem ele procura na mulher coisas que ele sente falta nele. E aí o que ele faz? Ele vai tentar encontrar na mulher, e aí eu estou falando vice-versa, qualidades que vão completar aquilo que falta nele. E aí entra aí essa máxima, né, de que os opostos se atraem. Deixa eu perguntar para você, dentro das pessoas que você trabalha, que você convive, né, no hospital, você percebe que os casais geralmente eles são muito diferentes ou não? Ou eles geralmente são muito parecidos? O que você percebe na conversa com as mulheres? Então, que eu perceba que eles são bem diferentes. Tanto a personalidade quanto o costume são bem diferentes. Então, eu acho que eles conseguem se dar bem também por conta, não só disso, né? Mas são bem diferentes um do outro, assim. Então, geralmente, na via de regra, eles são mais diferentes do que parecidos. São mais diferentes, porque eu acho que isso também é que dá o equilíbrio, né? Entre o casal e o outro, né? Você que está assistindo aqui, escreve aqui no comentário aqui, você que é casado, é você e sua esposa ou você e seu marido. A minha irmã! Vocês são mais diferentes ou vocês são mais parecidos? Eu quero mais. Escreve aqui, vocês são casados. Vocês acham que vocês, como casal, são mais diferentes ou são mais parecidos? Porque eu acho que quando o casal ele é muito parecido também, né, dependendo eles têm os mesmos gostos, eles têm a mesma personalidade. Será que isso é bom ou é ruim? Eu acho O que você acha? Eu acho que tem que ser diferente. Eu acho que tem que ser diferente. Acho que se for tudo muito igual, será que perde um pouco
o brilho do casamento, fica meio monótono. Não, eu acho que não fica monótono. Eu acho que... Ah, Agora, eu acho assim, que se os dois forem muito parecidos em questão de temperamento, se os dois forem explosivos, sim. né? Aí, Eu acho que dá mais certo eles serem os dois parecidos na parte da tranquilidade, mas que se for explosivo dá muito choque. Eu acho que não dá muito certo, não. ó, a irmã Tatiana escreveu mais parecidos. Legal, Mais parecidos é legal. melhor. E, na verdade, assim, se tem uma coisa que a gente é, Olha lá. eu e você é Natasha. diferente. Natasha escreveu, ser casado não é fácil. Eu tenho um temperamento muito forte e meu esposo muito calmo. Muito diferentes. Tá? Eu e o Rafael somos muito diferentes, somos diferentes. Ele é brasileiro. Se tem uma coisa que a gente entende de diferença, né? Sim, com certeza. A gente é muito diferente. Muito diferente. Muito demais. Acho que por isso que a gente tá junto até hoje. E o que a gente é diferente? A Priscila... No gosto de comida, na pensamentos, costume, rotina de casa. A gente é muito diferente. Temperamento. Muito diferente. Queria falar não, mas é um vulcão. Um Erupção, vulcão né? em erupção. Em todos os sentidos. Não. O vulcão é erupção do bem, tá, gente? Um vulcão em erupção. E eu sou devagar, quase Não. parando. Você é muito Não em todos os sentidos. Para, vai. Não Cara, em todos os sentidos. É tranquilo até demais. E às vezes eu me estressa a tranquilidade. É muito tranquilo. Eu acho que na verdade assim, eu acho que pelo fato de eu ser muito calmo, né? O meu temperamento de ser muito, muito calmo, eu acho que eu ser casado com ela, eu acho que ela me dá esse empurrão, né? Ela dá esse puxar, né? De vamos, 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 vamos. E a gente acaba que se completando, né? Porque eu também preciso um pouco da tranquilidade dele, né? De vez em quando, né? Então é bom. Outra diferença que a gente tem, diferença de criação, né? Quer ver uma história? Essa aqui ela nem sabe que eu ia contar isso aqui, ó. Olha, segredo sendo revelado aqui, gente. Tá vendo? Ela nem Olha sabe só. que eu ia contar isso aqui, ó. Quando a gente se conheceu, o meu pai, ele tinha o hábito de andar em casa sem camisa. Então nós morávamos em São Vicente, no litoral, é um lugar muito quente, e meu pai tinha o hábito de andar sem camisa em casa. E o pai dela, ele tinha uma tradição que ele nunca tinha tirado a camisa na frente dos filhos, né? Verdade. Porque para ele, na criação dele, era uma falta de respeito o homem ficar sem camisa dentro de casa. Só que na minha casa, né, eu fui criado com o meu pai andando sem camisa, na rua, dentro de casa. E aí, quando nós casamos... Renata Bison. Quando nós casamos, fui eu tirar a camisa dentro de casa. E ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu tô tirando a camisa, tô dentro da minha casa. Ela falou, não, mas isso é um absurdo, você não pode ficar sem camisa dentro de casa, isso é falta de respeito. Por quê? Porque ela teve essa criação com o pai dela. Né? O pai dela não tirava a camisa na frente dos filhos, ele entrava, trocava a camisa e saía de camisa, e era uma falta de respeito para ele, né? E ela foi criada assim. Ó, Janaína Silva... Gente, eu vou ler de vez em quando, tá? Eu vou ler de vez em quando aqui os comentários. Ó. É bom isso, sempre alguém tem que ser pra frente. Eu sou casado há 22 anos, tenho 4 filhos. Que benção. Juan Almeida de Botucatu. Até fala devagar o pastor Paulo, tá vendo? Tá vendo? Como dá certo? Então, diferenças de criação. Né? Senhor Antônio. Senhor Antônio.
Outra diferença, né, que a gente tem é diferença, acho que de gostos. Vou falar especificamente aqui em relação à alimentação, É. né? Não precisa nem falar, né, gente? Olha lá. Não precisa nem falar, né? Porque se dependesse da senhora Damasceno, a gente virava vegetariana aqui em casa. Só comia fruta e legume, né? Sim. E eu tô querendo fazer um churrasco do cachorro aqui. Não. Carnívoro até o tutano. Então, são diferenças, tá? E a grande pergunta é como, olha só, como manter o casamento sendo tão diferente. Nós vamos fazer esse ano 16 anos de casado, dia 6 de novembro. Olha, gente, esquecendo, tá vendo? Dia 6 de novembro. Vai ter punição. Dia... Mentira. Vamos fazer 16 anos e a pergunta é como manter o casamento, apesar de todas as diferenças. Paulo é calminho. Diferença de criação, diferença de personalidade. Essa semana eu perguntei para ela assim, amor, você me ama? Você lembra o que você respondeu? Você vai falar? Não, fala. Ah, você. Fala. Ela falou, eu amo, mas às vezes eu tenho vontade de matar. Então, eu acho, gente, que todos nós, nos nossos relacionamentos, nós temos diferenças. Né? Nós somos diferentes em várias áreas. E a pergunta é como manter o casamento, dona Alvina? Então, na minha opinião, né, gente? Porque tem várias opiniões, né? Às vezes tem pessoas que elas procuram um caminho, eu vou achar um caminho fácil para manter meu casamento. Mas eu acho que, assim, particularmente, eu acho que é a decisão, né? Porque eu acredito que o amor não é um sentimento, é uma decisão. Então, eu acho que quanto mais você estiver firme na decisão que você tomou, né? Quando você se casou, quando você fez aquele voto, quando você fez uma promessa diante de Deus, diante dos homens, você consegue manter o seu casamento por muitos e muitos anos, por mais que tenha diferenças, né? Porque todos nós somos seres humanos, cada um tem as suas particularidades, suas falhas, né? Então, eu acho que é isso, que você tem que ter firme no teu coração e na tua mente a decisão de estar casado, entendeu? Se você tiver consciência da decisão que você tomou, você consegue manter o seu casamento, independente de tudo aquilo que você esteja passando. Né? Então aí é que tá, né? Porque quando a gente vai diante do altar, diante de um juiz de paz, a gente vai diante de um cartório, a gente faz votos, Sim. né? A gente faz um compromisso ali diante de Deus, diante das pessoas, e a gente fala o quê? Eu prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na prosperidade, na escassez, em todas as situações, até que a morte nos separe. Só que isso, teoricamente, é muito bonito. A gente falar isso na hora ali da cerimônia é muito fácil. Mas a gente fazer isso ser uma verdade no dia a dia, no desgaste da relação, é que está o segredo. Porque na hora que, por exemplo, na hora que eu irrito ela, que eu faço alguma coisa que ela fica chateada, ela fica brava, né? Essa é a hora dela pensar e falar, e aí, eu vou fazer cumprir aquilo que eu prometi? Da mesma forma na hora que eu fico bravo com ela, que eu fico com raiva, que eu tô com ciúme, é a hora que eu preciso parar e falar, né? Eu preciso fazer valer a pena o juramento que eu fiz, a promessa que eu fiz.
Então acho que isso que ela falou é muito verdade, é o poder da decisão. O amor, ele é uma decisão. Eu preciso decidir amar a minha esposa em todas as circunstâncias. Né? Amar ela até quando ela está de TPM. Né? Principalmente quando ela está de TPM. É uma decisão. Uma outra coisa também, que eu queria complementar isso que ela disse, eu acho que assim, ó, a gente tem uma visão um pouco errada do casamento. Vou explicar para você. A gente pensa que Deus fez o casamento, olha só, grave isso aqui que eu vou falar. Ó. A gente pensa que Deus fez o casamento para a gente ser feliz, para que o casamento nos faça feliz. E na verdade não é isso. Na verdade não é isso. Sabe por quê? Eu vou te provar dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. O casamento, ele é uma ferramenta de Deus para tirar o nosso egoísmo. O casamento, ele é uma ferramenta de Deus para trabalhar o nosso egoísmo. Sabe onde está isso na Bíblia? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, fala assim, ó: o que é solteiro, cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a esposa. É isso que a gente não entendeu. Porque Deus fez o casamento para trabalhar, para tirar de nós o nosso egoísmo. O ser humano, ele é egoísta por natureza. A gente quer sempre o melhor para nós. A gente quer sempre ser elogiado. A gente quer sempre ter o nosso ego massageado. E Deus fez o casamento para quê? Para que a gente fizesse isso para o outro. Para que a gente agradasse o outro. Aí o texto fala, o versículo 34, 1 Coríntios 7. A jovem, a moça, ela precisa cuidar das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Mas aquela que é casada cuida das coisas do mundo em como ela vai agradar o marido. Então, é o homem, o marido, que se esforça para querer agradar a esposa e a esposa se esforçando para tentar agradar o marido. Quando a gente entender isso, né? Quando a gente entender isso, ao invés de a gente querer ser agradado, sempre ser agradado, é sempre a nossa vontade, é sempre a nossa razão que tem que prevalecer, é sempre aquilo que eu quero. Quando a gente entender isso, a gente vai de fato viver o que a palavra diz. É eu me esforçar para tentar agradar a minha esposa e ela se esforçar para tentar me agradar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que ela é tímida, ela é muito tímida. E eu sei que para ela tá aqui, né, se expondo na internet, eu sei porque são 16 anos casados. Então eu sei que é um desafio para ela estar aqui, mas eu sei que ela está fazendo isso para me agradar. Não precisa chutar o tripé. Ai, não, foi sem querer. Não precisa chutar o tripé. Bati o pé, gente. Desculpa, tremeu aí. Então eu sei que ela está fazendo isso, né? Fazendo esse esforço para tentar me agradar. E tem uma pergunta aqui que o Genaldo mandou no WhatsApp. Ele é lá da cidade de Chaves, no Pará. Lá no Pará. Ele mandou uma pergunta assim: como eu faço para manter o meu casamento vivo? Essa foi a pergunta que ele fez. E aí, pastor Alvina? O que a gente pode responder para ele? Então, vivo em qual sentido, né, na verdade, né? É difícil a gente dar uma resposta sem saber o contexto, né? Sem saber o contexto da coisa, mas é aquilo que eu tinha falado. Basicamente é a sua decisão, né? Você tem uma maturidade de tomar a decisão que você tomou e seguir em frente com essa decisão, entendeu? E passar por todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as alegrias, todas as tristezas e focar naquilo que você decidiu. Acho que basicamente é isso.
Ó, uma coisa também, gente, importante nisso é o seguinte. Eu vi li uma reportagem que nesse período de quarentena aumentaram em 40% os casos de violência doméstica. E 40%. Isso é muita coisa. E uma coisa que eu identifico é que as pessoas elas estão por causa da doença, né, que está aí fora, por causa da possibilidade delas contraírem o coronavírus, por causa do medo de perder o emprego, de toda essa problemática. As pessoas estão trancadas dentro de casa, né? Os filhos sem escola, né? A gente tem 3 aqui pré-adolescentes dentro de casa. Às vezes parece que a gente vai ficar maluco aqui, né? Agora você imagina, ela vai trabalhar à noite, ela chega de manhã para descansar, e aí as crianças acordam, e aí eu saio para trabalhar, né? E ela fica dormindo e as crianças aqui acordadas, né? Os 3 adolescentes. E aí eu chego no final da tarde. Eu não aguento essas crianças, toda hora fica me chamando, toda hora me acordando. Eu não consigo dormir, eu preciso trabalhar. E fica aqui, pai, tá me batendo. Pai não, mãe. Mãe! Mãe, o fulano tá me batendo. Ele tá falando isso pra mim. E querendo pegar o celular. E não é fácil. Então, eu vejo que as pessoas elas estão muito estressadas, tá? Por conta de tudo isso que a gente está vivendo. E aí o meu conselho para você que está assistindo a gente é que você tenha paciência. Não é fácil, todo mundo está passando por isso, todo mundo está vivendo essa situação, mas tenha paciência. Se você vê que está muito estressado, entra para dentro do quarto e ora, né? Conversa com Deus, a oração alivia a carga, a oração alivia a pressão, né? Então, tenha paciência, né, para que a gente possa passar esse período, a gente possa passar essa fase, sair do outro lado e daqui a pouco tudo volta ao normal, em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém. Obrigado, viu? Gente, é isso. Obrigado por vocês estarem aqui presentes com a gente. É uma live rápida. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Se vocês gostaram, fala pra gente aqui se foi legal. Quem sabe a gente não incentiva para fazer outras. Tá bom? Deus abençoe vocês. Sem emprego. Mesmo sem dinheiro e sem emprego. Gente, fica na paz. Bom final de semana. Deus. Despede, pessoal. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Fica com Deus, gente. Muito obrigada. Na paz.